E aí pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou explicar a diferença entre um engenheiro de alimentos, um nutricionista e um gastrônomo. Não apenas a diferença, mas vou mostrar um pouquinho sobre cada uma desses três cursos super importantes na área de alimentos. Bora lá? Muita gente confunde as funções do engenheiro de alimentos com a do nutricionista e a de um gastrônomo. Na verdade, todas essas profissões, eles trabalham com alimentos, mas com especialidades diferentes. O engenheiro de alimentos, ele cuida das características químicas e físicas dos itens alimentícios, bem como dos processos referentes à produção, estocagem, manipulação, acondicionamento, conservação e a garantia da qualidade dos produtos. É basicamente assim. Imagine uma matéria-prima qualquer. Vamos dar um exemplo, uma laranja. Uma laranja ela entra na indústria. O engenheiro de alimentos ele vai ser responsável por cuidar de todas essas etapas para fazer a laranja se tornar algum produto. No caso, a gente pode pegar o exemplo de um suco integral. Então, o engenheiro vai fazer todos esses processos da laranja para chegar até o suco. Então, tem que descascar, tem que lavar, tem que moer, tem que apertar, sei lá. Então, ele vai fazer todos esses processos para que chegue no produto final, que no caso é o suco. Então, essa é a função do engenheiro de alimentos. O nutricionista, por sua vez, ele trabalha com a assistência alimentar, levando em conta as propriedades dos alimentos, consumo cotidiano ou situações específicas para as pessoas que necessitam de uma dieta específica ou até mesmo para monitorar a rotina alimentar de uma pessoa ou de um grupo. Como um time de futebol, por exemplo, eles monitoram. Já o caso do gastrônomo, ele atua na arte de cozinhar e preparar os alimentos de modo a realçar suas qualidades. Não pense que é apenas a cozinha, né? O gastrônomo ele também estuda todos os processos de alimentos, alguns processos, né? Porque esses processos, eles realizados com má eficiência, eles dão um outro gosto no alimento, né? Por exemplo, se você cozinhar o arroz por um longo tempo, passado o ponto, ele vai ficar ruim, né? Então, ele tem que estudar todos esses processos para o alimento sair com todos os seus benefícios sensoriais, né? Ele também pode atuar no gerenciamento dos restaurantes, na segurança alimentar, na produção industrial e muito mais. Agora um pouquinho sobre a nutrição. Bem como a gente já viu, a nutrição ela é uma ciência que estuda a interação dos alimentos com o nosso organismo, né? Ela engloba as necessidades nutricionais em todos os ciclos da vida, ou seja, desde o recém-nascido até o idoso. A nutrição ela também trabalha com os nutrientes necessários em diferentes condições clínicas, das mais saudáveis às que lidam com diversas patologias. Assim, o profissional da área ele ajuda as pessoas a terem mais qualidade de vida por meio de uma alimentação correta e balanceada. Como funciona o curso de nutrição? O bacharel de nutrição ele dura em média 4 anos, de 8 a 10 semestres. E dentro desse período são estudadas algumas disciplinas que são elas: bioquímica, microbiologia, fisiopatologia, dietética, química orgânica, anatomia, genética, fisiologia, histologia, segurança alimentar, ciência da alimentação e nutrição, imologia, parasitologia, patologia da nutrição e entre outros. Acontece também que você vai ter acesso a conhecimentos interrelacionados, como é o caso da psicologia, da gastronomia, da estatística e de até mesmo pedagogia, a nutrição. E por que fazer nutrição? Se você sentiu que se encaixa na profissão, é bom que você saiba que o curso de nutrição é uma ótima escolha para quem gosta de cuidar das pessoas e acredita em uma vida mais saudável. No entanto, essa área de atuação também apresenta outros bons motivos para fazer essa sua carreira. O nutricionista ele pode trabalhar em consultórios particulares, hospitais e clínicas, mas também é requisitado na indústria alimentícia, na educação, nos esportes, em academias e empresas de diversos segmentos. Ou seja, a sociedade, de um modo geral, ela precisa desse profissional. Já parou para pensar que a alimentação é uma necessidade básica do ser humano? Então, um nutricionista ele sempre terá demandas nas mais diversas áreas e especialidades que mencionamos. E quanto um nutricionista ganha? Tudo vai depender do seu comprometimento profissional, da especialização escolhida e da região de atuação.
Contudo, a gente pode basear em alguns dados, né, como os valores fornecidos pelas tabelas honorárias da Federação Nacional dos Nutricionistas. Foi feita uma sondagem realizada pelo portal Salário ao analisar cerca de 15 mil vagas no país, né, que mostra que realmente que a média salarial de um nutricionista é de R$ 2.850 e o teto ele pode chegar até R$ 5.087, considerando profissionais com carteira assinada em regime CLT. Os cargos consultados ainda têm chance de maiores rendimentos, como ocorre em instituições públicas ou nas Forças Armadas. E agora, vamos aprender um pouquinho do curso de Engenharia de Alimentos. Como a gente viu, o engenheiro de alimentos ele pode atuar em todas as etapas da cadeia produtiva de alimentos, né? Desde a seleção das matérias-primas até a distribuição do produto pronto, passando pela elaboração de fórmulas, pelo processo produtivo e de armazenamento. O profissional formado em Engenharia de Alimentos, ele estuda a produção de alimentos em escala industrial. Ele desenvolve técnicas, maquinários e softwares para melhorar os processos produtivos. Esse engenheiro ele é responsável por criar novos produtos. Ele desenvolve e testa fórmulas a fim de determinar a cor, sabor e consistência dos alimentos, assim como seu valor nutricional também. Na indústria, o engenheiro de alimentos ele atua em todas as etapas do processo de fabricação e conservação dos alimentos, sejam eles de origem vegetal ou animal. Ele seleciona a matéria-prima necessária, define quais os equipamentos e maquinários serão utilizados na produção administrativa. Faz parte também solucionar, estudar e implantar métodos para aumentar e melhorar os processos de alimentos. O controle de qualidade é o outro setor em que o engenheiro de alimentos pode atuar. Nesse caso, ele coordena as análises realizadas em laboratórios, organizando os métodos e sistemas utilizados para garantir a qualidade das matérias-primas e dos produtos já processados. O engenheiro de alimentos ele é responsável por definir métodos de tratamento de resíduos. Ele define o que pode ser descartado e de que maneira, e também o que pode ser reciclado ou reaproveitado na indústria alimentícia. Por se tratar de uma profissão regulamentada, o engenheiro de alimentos ele deve obter um registro junto à CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. O perfil do profissional formado em engenharia de alimentos. Quem deseja seguir carreira como engenheiro de alimentos deve ter consciência que os processos produtivos e a manipulação de alimentos podem influenciar diretamente na saúde e no bem-estar da população. Portanto, senso de responsabilidade e postura ética são características esperadas de um bom engenheiro dessa área. Mercado de trabalho. O aumento da renda familiar e as mudanças nos hábitos familiares das pessoas são fatores que elevam o consumo de produtos alimentícios industriais. Por consequência, a procura por profissionais especializados nessa área também aumenta. O setor industrial alimentício é o que mais emprega funcionários formados em engenharia de alimentos. Porém, é crescente a busca desse engenheiro também em restaurantes, redes de fast foods, distribuidores de alimentos e bebidas. Em órgãos públicos também tem oportunidade. O curso de engenharia de alimentos é do tipo bacharel e dura em média 5 anos. Matérias, né? No primeiro ano de faculdade você irá ver apenas matérias de cálculo, por isso você deve gostar muito das exatas, né? Então, no primeiro ano, a gente vai ver algumas matérias que são cálculo, desenho técnico, química, fundamentos da computação, estatística, física, álgebra. É meio que a base da engenharia, né? De todas as engenharias. É lá para o segundo ou terceiro ano que vai dar uma especializada a mais, né? E quanto ganha um engenheiro de alimentos, né? De acordo com o site Vagas, a média salarial para um engenheiro de alimentos é de R$ 4.158. No entanto, é possível obter rendimentos que ultrapassam a faixa de 10 mil mensais. O que vai definir a faixa salarial do profissional é o nível de experiência e de responsabilidade e o porte da empresa para a qual ele está trabalhando. Mas lembrando que nos primeiros anos de trabalho, o salário não é muito, como em todos os cursos. E aí, deu para entender a diferença entre essas profissões? Ambas as 3 profissões mexem com alimentos, e isso é sempre muito promissor, pois alimentos são vida. Sem eles, não conseguimos existir. Se gostou do vídeo, se inscreva e deixe seu like. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.